Vem aprender a fazer esse pavê natalino tradicional para você arrasar na ceia de Natal. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e a medida de leite igual a da lata de leite condensado. Vamos usar também 2 gemas que eu já separei aqui. E então eu entro com o meu leite condensado, a lata inteira de uma vez só, para fazer o creme branco. E você raspa essa caneca aí, viu, minha filha? Porque leite condensado não tá barato não, viu? Vamos entrar com uma colher bem cheia de amido de milho e uma colher rasa de essência de baunilha para não ficar com aquele cheirinho de ovo e para dar um tchan a mais no nosso creme branco. E a partir daí você já pode começar a mexer e você vai mexer bem até incorporar todo o amido de milho no nosso creme para não ficar nenhum gruminho, isso é muito importante. Porque senão o seu creme vai ficar empelotado, além do mais o amido de milho não vai cozinhar e vai ficar com aquele gosto arenoso, esquisito na boca. Então é muito importante fazer nessa ordem, porque se você colocar todos os ingredientes de uma vez só, o seu creme vai ficar empelotado e o resultado final não vai ser bom. Então coloca força nesse braço e vai mexendo bem essa panela para não correr o risco de ficar nenhum resquício de amido de milho. Se você tiver um fouet, você pode fazer essa receita utilizando o fouet, que vai ficar muito mais fácil de mexer, mas a colher de silicone também atende muito bem para quem não tem por aí. Eu, por exemplo, não tenho, então eu estou usando somente a colher de silicone mesmo e deu certo no final. Depois de incorporar tudo muito bem, eu entro com leite, mas sem fazer bagunça, tá? Porque aqui não deu muito certo. Depois de incorporar todo o leite na mistura, aí você pode entrar com o creme de leite todo de uma vez também. E raspa de novo essa caneca, porque você já viu que não tá barato comprar esses ingredientes. E lembrando, não pode ser mistura, tem que ser leite condensado e creme de leite. Não se preocupa com os gruminhos que vai ficar de creme de leite, porque conforme você for esquentando e mexendo, ele vai sumindo. É super natural, mas isso é no creme branco, tá? Toma muito cuidado. No fogo, a gente começa mexendo com o fogo alto mesmo. E aí você não pode parar de mexer, porque senão o amido vai descer pro fundo, ele vai queimar e vai ficar empelotado. É normal você perceber que tá ficando uma películazinha assim na ponta da sua colher, mas ela não pode estar escura, porque senão significa que ela está queimada. Então a gente vai continuar mexendo ela em fogo alto até você perceber que esse fundo já está ficando bem grosso. Depois que você perceber que ele começou a engrossar, que tem bastante resíduo na colher, aí você abaixa o fogo e continua mexendo sem parar em nenhum momento. E lembrando, se você tiver um fouet, você pode fazer utilizando o fouet, que vai ficar ainda mais fácil. Mas a espátula também dá certo e é bom que você vá raspando os cantinhos para não acumular e não queimar nos cantos. Você vai fazer e vai parecer que não vai dar certo. Ele não engrossa nunca, é normal. Mas quando ele engrossar, ele vai engrossar tudo de uma vez. E logo em seguida, ele vai começar a ferver. Assim que levantar a primeira bolha, você já pode desligar. Aqui eu vou passar o meu creme de uma panela para outra, porque eu vou utilizar essa panela grande para fazer o meu creme de chocolate, porque esse pavê tradicional vai o creme branco, que é a base do creme de confeiteiro, e o creme de chocolate. O passo a passo do creme de chocolate já é um pouquinho diferente. Eu venho com as 2 gemas, uma colher inteira de amido de milho, igual na primeira receita, e eu entro com 4 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó. É muito importante que seja chocolate em pó, porque senão vai ficar muito doce. Aí eu entro também com a essência de baunilha e depois adiciono somente um pouco de leite condensado e vou adicionando aos poucos até todo o meu creme estar homogêneo, para não correr o risco de ficar bolinhas nem de chocolate e nem de amido de milho. Então eu coloquei mais ou menos 1/3 da caixinha, fui mexendo para incorporar bem e depois eu entro com mais 1/3 da caixinha e assim até finalizar. Após finalizar a caixa de leite condensado, você já pode entrar com o creme de leite e depois o leite e levar ao fogo. E a partir daí, o passo a passo é o mesmo do creme branco, não tem nenhuma diferença. Leva no fogo alto, depois você abaixa o fogo e então espera ele engrossar até terminar de cozinhar.
Cremes prontos, deixa ele reservado, esfriando um pouquinho. Enquanto isso, vamos fazer a nossa ganache de chocolate, que é o que nós vamos utilizar para finalizar o nosso pavê. Aqui eu estou utilizando uma barra de 80 gramas de chocolate ao leite, mas você também pode utilizar o meio amargo ou até mesmo o branco, fica a sua escolha. E vou utilizar meia caixinha de creme de leite. Leva para o micro-ondas por 30 segundos, depois tira e mexe ele para incorporar bem. Lembrando que se você for utilizar outra opção de chocolate, como meio amargo ou branco, é importante pesquisar a proporção correta de creme de leite, porque geralmente para o chocolate amargo é um pouco mais de creme de leite e para o chocolate branco um pouco menos. Depois de misturar bem o nosso creme de leite com o nosso chocolate, nós vamos perceber que ele ainda não está 100% derretido. Então a gente volta mais 30 segundos para o micro-ondas e então vamos mexer novamente, pois agora já está tudo pronto. Ele só precisa ser misturado para virar, de fato, uma ganache. Lembrando que você pode fazer esse passo a passo tanto no micro-ondas quanto no banho-maria, das duas formas vai dar certo. O importante é você derreter bem o chocolate e misturar com o creme de leite. Depois que você deixar a sua ganache pronta, então nós podemos passar para a montagem do nosso pavê. E a montagem vai ficar muito a seu critério, dependendo da forma que você for utilizar. Aqui para vocês eu vou mostrar a minha. Vou utilizar bolacha champanhe, mas você pode usar também bolacha maisena ou Maria. Eu começo com uma camada de creme branco no fundo da forma e eu venho espalhando muito bem para preencher toda ela e não deixar nenhum cantinho faltando. E lembrando que os cremes, tanto o preto quanto o branco, são a essência do nosso pavê. Então tem que ser uma camada bem generosa. Não adianta fazer uma camada muito fininha, porque senão você vai ficar com aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. Agora eu vou entrar com uma camada de biscoito champanhe e aqui eu não vou umedecer, porque nós só vamos consumir essa receita amanhã, na ceia. Então, daqui para lá, a bolacha vai umedecer o suficiente para ficar mole, mas ainda assim ficar um pouquinho resistente. Mas se você for fazer a sobremesa no mesmo dia que você vai consumir, é bom que você umedeça o biscoito pelo menos um pouco, para que a bolacha não fique muito dura e não atrapalhe na hora de você servir. A quantidade de biscoitos é opcional, aqui não quis colocar nem muito nem pouco. Agora eu vou vir com a camada de chocolate. E como na minha refratária só vai caber uma camada, eu vou fazer ela bem generosa. Então ela vai ser um pouco mais grossa do que as camadas de creme branco. Novamente venho preenchendo todos os espacinhos usando uma colher e espalhando com o auxílio dela mesmo, para não correr o risco de ficar nenhum espaço faltando e na hora de comer a gente morder um pedaço que não tenha creme de chocolate. Lembrando que a quantidade de camadas e a ordem que você vai fazer elas não importa, tudo isso vai depender do tamanho da forma que você está utilizando. Como aqui eu estou utilizando uma refratária baixa, eu só vou conseguir fazer 3 camadas. Mas se você for usar uma refratária mais alta, provavelmente você vai conseguir fazer mais camadas do seu creme. E se você quiser aumentar o tamanho da receita, é só você colocar cada um dos ingredientes em dobro e também vai dar super certo. Eu geralmente faço o dobro da receita, mas como esse ano somos apenas em 2 pessoas, então eu coloquei bem menos quantidade. Venho sempre colocando um biscoito ao lado do outro e deixando um leve espaço entre eles, porque o biscoito ainda vai inchar um pouquinho. Mas se você quiser, pode usar também bem apertadinho, que não tem problema. Aí eu venho com mais uma camada de creme branco e essa vai ser a última camada de creme na nossa refratária. Eu optei por fazer branco, preto e branco porque vou finalizar com a ganache de chocolate. Mas, se você quiser mais quantidade de chocolate, você pode fazer a ordem inversa e não vai ter nenhum problema. O resultado final será o mesmo e só vai modificar qual gosto que você vai sentir mais. Lembrando que essa receita ela fica muito equilibrada, porque nem o chocolate branco nem o chocolate preto fica muito adocicado. Justamente porque no chocolate branco a única coisa que traz o doçor era o leite condensado e como tem muitos outros ingredientes, ele não fica tão evidente. E no chocolate preto, o chocolate que a gente utiliza, ele não tem açúcar adicionado, então ele não fica muito doce. Ele fica uma sobremesa que dá vontade de você comer mais e mais cada vez.
Depois de finalizar a montagem dos meus cremes, agora eu vou entrar com a ganache de chocolate. Lembrando que a finalização é totalmente opcional. Dessa vez eu escolhi finalizar com ganache porque eu achei que seria um pouco mais fácil. Eu confesso que ela não é a opção que fica mais bonita. Vocês vão ver no final que ela não vai ficar uma sobremesa linda, mas pra mim é uma das mais gostosas. Mas você pode finalizar tanto com a ganache de chocolate da sua escolha, como polvilhar chocolate amargo ou açúcar impalpável, ou até mesmo finalizar com chantilly maçaricado. Se você tiver um maçarico, vai ficar uma delícia. E eu recomendo muito porque já fiz dessa forma e fica muito bom. O pavê é aquela sobremesa clássica de Natal para o tio poder fazer a piada, então obviamente que ela nunca pode faltar na ceia. Tem quem defenda muito o pudim, mas para mim o pavê é oficialmente a sobremesa natalina. Então esse ano essa vai ser a única sobremesa da nossa ceia. E se você quiser acompanhar, amanhã eu vou postar por aqui todos os detalhes da nossa ceia de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente vai trazer muitas receitas e também outras coisas aqui no perfil. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários.